E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo. Dessa vez, continuando o Êxodo 16. A gente disse que dividiríamos, o capítulo 16, como ele é muito denso, muito extenso, a gente dividiria ele em 3 partes. Essa é a segunda parte. E nós vamos falar, continuando da onde paramos, lembrando que no último episódio falamos que o povo estava no deserto, passando fome, murmurava a Deus. Deus, com a sua graça, enviou o maná, aquele pãozinho que tinha gosto de mel, aquelas sementinhas brancas, e eles começaram a ser sustentados no deserto. E nós apontamos também para Cristo que viria, o pão definitivo, o pão do céu, o pão da vida. E quem nele cresce nunca mais teria fome, e quem comesse dele nunca mais teria sede. Bom, a partir disso, nós lemos a continuação no capítulo 16, a partir do versículo 17 agora. Diz assim: ainda assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Bom, a primeira lição que nós aprendemos aqui é o seguinte: quando nós ouvimos Jesus uma vez ensinando aos seus discípulos a oração que deveríamos fazer, a oração do Pai Nosso, que é tão conhecida, ele diz uma parte da oração: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer que, na realidade, Deus ele supre para nós a necessidade diária. Basta a cada dia o seu mal. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que nós vemos aqui nesse texto sobre o maná, é que cada um recebia conforme precisava. Eles recebiam para aquele dia. Tanto é que no dia seguinte eles teriam de pegar novamente. Nós vivemos num mundo consumista. Nós vivemos num mundo que, quando abrimos a nossa geladeira, os nossos depósitos, eles muitas vezes estão lotados. Nós queríamos fazer a compra do mês, na verdade. Mas na realidade, o princípio bíblico é que Deus supre o que nós precisamos a cada dia. Ele é um Deus que supre. E sabe por que Ele supre a cada dia e não a cada mês, a cada ano? É porque Deus não quer que nós confiemos em nós mesmos, ou no nosso sustento, ou nos produtos que nós temos comprado. Se de fato pegamos para um longo período de tempo, nós estaremos confiando naquilo. Confiando de que aquilo será suficiente para nós e não no Deus que proveu aquilo para nós. Ou seja, Deus não quer que tenhamos nossos depósitos lotados, mas que confiamos nele para que cada dia ele seja o nosso provedor. Isso não significa apenas algo físico, mas também emocional, mas também espiritual. Sabe, se estamos passando por dificuldades, Deus ele provê graça para cada dia, um dia após o outro. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus provedor, mas Ele não provê por um longo período de tempo, mas Ele quer que você confie nele, que cada dia você vá de joelho aos pés do Senhor para pedir o necessário para aquele dia. Seja físico, seja emocional, seja espiritual, meus irmãos. Ele provê a cada dia e um dia de cada vez. A segunda lição que eu tiro desse texto é que Ele deu o suficiente conforme a fome de cada um. Nós estamos vivendo aí numa grande polarização, principalmente política no nosso país. Política e econômica, quero dizer. Essa é uma briga que vem aí de séculos, E será que é melhor o quê? O pessoal que pensa mais economicamente de esquerda ou mais economicamente de direita? Será que é melhor o socialismo? Será que é melhor o capitalismo? E aqui eu tiro uma lição muito importante da Bíblia. É que na realidade, no reino de Deus, o reino de Deus ele não é nem de esquerda, nem de direita, nem socialista, nem capitalista. O que nós aprendemos aqui é que aquelas pessoas, o povo de Israel, recebeu o maná não em mesma quantidade para cada um. Ou seja, não era no pensamento comunista, socialista, que cada um precisa receber a mesma quantidade. Mas também não era capitalista no sentido de que não foram os melhores que receberam mais, ou os que trabalharam mais receberam mais, ou se havia alguma classe social, alguma espécie de hierarquia, ou que aqueles que não mereciam tanto recebiam menos. Muito pelo contrário, nenhum nem o outro
recebiam conforme a fome de cada um, ou seja, conforme a necessidade. Tinha uns que tinham famílias maiores que precisavam de mais, eles recebiam mais. Tinham alguns que viviam às vezes em 2, 3 ou menos pessoas, ou eram mais magrinhos, necessitavam de menos, recebiam menos, mas o que precisavam. O reino de Deus, ele dá conforme a fome, conforme a necessidade de cada um. Isso não é maravilhoso? Deus, ele dá conforme a sua necessidade, que pode ser diferente da minha. Ele vai dar conforme a minha necessidade. Ele é um Deus que provê conforme aquilo que nós precisamos. E aí que eu tiro uma lição muito importante. Nós vemos lá em Marcos capítulo 4, por exemplo, no versículo 25, que diz, olha, pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A pergunta que eu faço é o seguinte: quanta fome de Deus você tem? Será que nós temos fome de Deus? Porque aqui está dizendo claramente que quanto mais fome, mais necessidade de Deus, mais receberemos. Ele não está falando sobre necessidades físicas e materiais, ele está falando sobre necessidades espirituais. Jesus mostrou aqui para nós, né? Deus está nos mostrando que quanto mais fome temos dele, mais receberemos. Mas que na verdade, se nós temos fome do fast food do mundo, menos receberemos do pão da vida, o pão que desceu do céu. Também diz em Mateus capítulo 5, versículo 6, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A minha pergunta é, será que temos fome de Deus? Porque a grande promessa é, quanto mais fome temos dele, mais receberemos. Quanto menos fome dele temos, menos receberemos. Meus irmãos, que hoje possamos nos ajoelhar, chorar, nos arrepender, pedindo a Deus que tenhamos mais fome dele. Que o grande segredo da vida não é ter fome de bens, fome de conquistas, fome de elogios, fome de prestígios, mas fome de Deus. A minha pergunta é, quanto de Deus você tem fome? Que você possa ter mais fome dele, porque ele vai saciar, assim como o povo recebeu em quantidades as quais eles precisavam e as quais eles necessitavam, pelas quais eles tinham fome, o tanto de maná que eles receberam, assim será para conosco. Receberemos mais de Deus se temos mais fome dele. E Deus te abençoe e falou.